E vamos agora ao mercado de commodities com Maurício Bellinello. Professor Maurício, muito boa tarde, seja bem-vindo. Fala, João, boa tarde a todos. Muito importante sua presença aqui hoje, porque o mercado está bem interessante para a gente comentar, né? O mercado é um professor, né? Ele abre assim e fala, nossa, olha como é que são as coisas. Por exemplo, né, professor, nós vamos falar já da soja, né? Mas olha, como você já me disse fora do ar aí, o petróleo está rasgando para baixo, perdendo 5%. Gleidson, pode colocar em tempo real os preços nas bolsas em tempo real? Petróleo perdendo 5%, descendo para 73,23. Qual é a leitura, professor? Então, João, ele estava bem animadinho, né, com aquela história toda lá do Irã lá e tudo mais. Ele chegou a vir de 64 para 78, né, subiu $14, que ainda que seja um pouco mais de 20%. É importante lembrar que 20% no petróleo não é exatamente um milagre, assim, né? Ele é um ativo bem volátil, então ele faz mesmo movimento de 20%, é algo até bastante tranquilo. Depois de uma alta desse tamanho, nada mais comum do que ele comece a retornar, especialmente sem fatos novos, né, João? Porque a tal escalada lá, por enquanto, deu na água, né? Como eu sempre brinco com as pessoas, mas não é brincadeira. Sempre que as pessoas falam do Irã, eles acham que o Irã é o Iraque, é o Afeganistão, e não é, né? O Irã tem um apoio incondicional da China e da Rússia, um apoio efetivo, militar, né, tecnológico. Então não há muita conversa, mas eu vou invadir o Irã. Eu ainda estou pagando para ver isso acontecer, né? Então é isso, não aconteceu mais nada, a coisa meio que deu uma esfriada e o petróleo esfria junto, né? Então isso por enquanto é uma boa notícia, até porque dá uma apaziguada nos ânimos de inflação de forma geral, mas é isso, até o 74, 75 não era nenhuma novidade. Essa faixa longa que vai do 65 ao 80, mais ou menos, é a grande faixa de conforto do petróleo que vem desde a invasão da Ucrânia, João. Tá, então, a gente está falando de petróleo e o cara, produtor de soja, fala, e eu com isso? O que o produtor de soja tem com isso, professor? Ixi, ele tem muito com isso, né? Ele tem a ver com o diesel que ele usa, por exemplo, na colheitadeira, na plantadeira dele, né? Tem muitos dos insumos que você utiliza, fertilizantes e alguns químicos também vêm do petróleo. Até o óleo de soja, por exemplo, eu utilizo um derivado de petróleo para fazer o refino do grão de soja virar óleo de soja. Você tem demanda quando o petróleo sobe, o diesel sobe, isso pressiona o preço do óleo de soja para cima, né? E para baixo a mesma lógica. Então é isso. Petróleo tem tudo a ver com soja, João. Fora o frete interno e o frete externo, os naviozões Isso, levando a soja, né? isso mesmo. Meu Tudo, Deus do é céu. aquela história, é tudo junto, João. É. E sempre lembrando que o professor Bellinello começou a vida dele, tem 20 anos de profissão, começou trabalhando com petróleo, né? Isso. Operava petróleo. E ele conta, né? Ele vai contar, nós vamos fazer uma entrevista com ele, que ele já beijou o asfalto 2 vezes brincando com petróleo, né? Beijou é uma palavra bonita, porque foi, na verdade, foi cabeça esfregada no asfalto, assim, para ser mais sincero. Ficou tão desesperado que não tinha nem dinheiro para voltar para casa. Por isso que é bom a gente trabalhar com opções, né? Que opções não tem nada disso. Opções você adquire o direito de vender naquele preço. Ó, eu peguei o preço. Agora vamos pular para a soja. Lembra quando o professor falou que quando o maio estava 11,15, né? Você pegou, claro que tem o problema do prêmio, porque vai em cima está caro, mas quando pega bem lá na frente, se você tivesse pego a soja a 11,15, o bushel, a sua soja, naquele volume que você travou, comprou o direito de vender 11,15. Os demais caíram. Hoje está caindo, segundo o Brandalize, por saca em reais, no mínimo 6, e pode até ficar um pouquinho pior, professor. Eu tenho visto assim, bom, primeiro, né? O mercado não espera você nunca, fato. Se você achar mesmo que o mercado vai, não, peraí que o seu Zé não vendeu aqui ainda, vamos esperar ele aqui para Estou vender, plantando né? ainda, estou plantando. Nem Você não, eu tô tendo muito plantei. Como é que trabalho, não vocês falam uma coisa assim? Eu consigo, nem né? Não, o plantei. mercado não vai te esperar, né? A gente teve uma janela importante de travamento na faixa dos $11 no contrato março e na faixa dos 11,10 no contrato maio, que durou ali, tecnicamente, desde o dia 26 de setembro.
né? Então são 12 dias, aí 10 dias de uma janela importante. A totalidade dos meus clientes fez travamentos naquela faixa e agora a soja está novamente realizando, depois de uma alta, a última alta dela foi de 10,44 no contrato maio até 11,14, então subiu 70 pontos naquele momento. Agora está realizando de novo. Eu gosto de relembrar as pessoas que nós não estamos na sazonalidade de alta, né? Essa última semana foi uma semana muito importante para a soja nos Estados Unidos, João. A colheita acelerou demais. A colheita esse ano, para você ter uma ideia, é a colheita mais acelerada no ritmo nos últimos 4 anos nos Estados Unidos de soja. Estamos já basicamente em metade da safra colhida, né? Isso obviamente pressiona o preço, porque se aumenta a disponibilidade imediata de soja, mas também encurta o tempo de chegada de nova soja. Então, eu ainda estou muito tranquilo, né? A sazonalidade de alta só vem depois da segunda quinzena de novembro, ela começa e ela vai até maio do ano que vem. Então, assim, eu não tenho nenhuma pressa e eu ainda acho que os 11,10, 11,15 foi realmente uma colher de chá que o mercado te deu de forma antecipada para você já poder começar as suas médias e poder ficar bem mais tranquilo para o ano que vem. Pois é, e tendo as aulas que eu tive o prazer de ter com o professor, e hoje vai ter a primeira da 17ª turma, e já não cabe mais ninguém, está lotado, graças a Deus. O petróleo está descendo 5,63, pode colocar de volta aí, Gleides. E o algodão segue o petróleo, né, professor? Aprendi. Ou não, o açúcar, energia, Não, né? os dois, na verdade os dois, João. O algodão é uma correlação mais indireta, né? Porque o algodão tem a ver com a fibra sintética. Então, quando o petróleo sobe, a fibra sintética fica mais cara, porque é o poliéster, esses muitos derivados, e aí o algodão também é pressionado. Agora, o açúcar, ele tem uma correlação direta por causa que cai o preço, por exemplo, do petróleo, cai o preço do etanol, e quando cai o preço do etanol, muita gente, as usinas podem começar a se direcionar mais para a produção de açúcar, aumenta a oferta de açúcar e também cai o preço do açúcar. Então é isso, o petróleo tem a ver com tudo, João. Eu gosto de fazer algumas colocações brilhantes que falam, não é bem assim, nunca eu acerto. Mas no caso do ouro, assim, por exemplo, está perdendo 1,31, sinal que a coisa deu uma amenizada, né? Está tudo tranquilo, realizando, é isso, né? Isso, mas o ouro deu uma pernada muito forte de alta, né, João? Ali desde o meio de junho, ele foi de 2.350 dólares por onça Troy e ele bateu 2.700, o que para o ouro é muita coisa essa alta, né? Então agora ele está numa realização pequena, inclusive, nesse momento, por mais que seja 1% no dia, né? Não é uma queda de grande relevância, é muito perto do topo histórico ainda, da mais alta cotação da história do ouro, né? Então é isso, é um momento agora. Hoje os juros nos Estados Unidos tiveram uma dor de barriga importante nessa última semana, na verdade, que vem para a gente agora aqui, então também tem esses desdobramentos, mas o ouro me parece hoje mesmo só seguindo mesmo o grupo das commodities que está caindo forte, caindo de forma relevante, como até comentei com você, a única commodity que eu estou vendo aqui são duas, que não estão caindo, é o café Nova York, porque o Robusta está caindo em Londres, e o cacau, que está subindo também em Nova York, né? Mas tirando eles, dos que eu acompanho, todos estão caindo, João. O robusto está caindo lá em Londres, 55 dólares a menos, a tonelada 4.846. Por que o café está subindo? O café, nesse momento, ele segue pressionado, né, João? A gente está no meio do início da safra do Robusta no Vietnã, que é o maior produtor de Robusta do planeta, né? E que tem uma quebra sem precedentes esse ano na produção, né? Então agora o mercado de café, de forma geral, está muito volátil, João. Porque como a quebra no Vietnã pressiona toda a cadeia do café no planeta inteiro, né? Como o nosso querido amigo Bruno Lab sempre disse aqui, você usa para fazer aquele café do seu dia a dia, normalmente robusta, porque ele é mais barato, né, do que o arábica. Quando o robusta sobe muito de preço por causa da quebra no Vietnã, passa a se utilizar o arábica dentro do blend que vai para aquele café que você compra no mercado, o que normalmente não acontece, não na mesma intensidade. E isso pressiona o arábica por rebote do problema do robusto. E a nossa safra desse ano também foi uma safra de qualidade inferior por causa da seca ali no sul de Minas, que diminuiu o tamanho dos grãos, né? Então é isso, o café desse ano, na minha opinião, o café daqui até o ano que vem vai seguir pressionado, até porque é uma safra só por ano, né, João? Então é isso, é um mercado que eu ainda acredito que vai ser volátil, mas eu ainda, por enquanto, não vejo grande possibilidade
do café simplesmente voltar para os $2 raso, por exemplo, sem fatos novos, João? Pois é, eu passei todas essas commodities para lembrar aos alunos que se inscreveram na 17ª classe cheia, olha que legal, né? Os produtores querendo sair para a luz, ter conhecimento. Que bacana, cara, isso me deixa muito honrado, né? E querendo lembrar a eles que tem 10 aulas gravadas e o Belinello, quando ele só solta metade, para você não... Como é que você diz, Belinello? Para o cara... Como é que é, Toriano? No maratonar. Fazer maratona. Ah, tá bom, já assisti. Não, cara, presta atenção, que as coisas estão imbricadas, uma coisa tá imbricada na outra. Então você tem que... Já pagou, cara, tem que estudar, presta atenção, porque umas coisas estão imbricadas. Porque eu vou até dizer isso, né? No primeiro dia que eu cheguei na primeira turma, o aluno João Batista Oliveira queria ir lá. Não, como é que faz para segurar o preço e tal? Aí Maurício, calma, cara, você precisa saber de tudo, porque hedge não é só travar a baixa, hedge é uma estratégia, não é isso, professor? Isso mesmo, João. É uma série de ferramentas que você pode se utilizar para garantir bons preços nos muitos componentes dentro do seu bolso, né? Para você não ficar como a maioria dos agricultores hoje, que deve estar muito preocupado com a situação da soja caindo em Chicago, né? Mas esqueceu que na semana passada estava 11,10, né? Então, assim, estava 11,10, não faz nada, o preço cai e aí é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Quando estava 11,10, você poder se defender e garantir esse preço ou algo em torno disso dentro do seu bolso, pelo menos em um lote, muito mais do que uma opção, é um direito do agricultor através de conhecimento que ele precisa adquirir, né, João? Mas é isso. Não... Se ficar deitado ou simplesmente na máquina reclamando muito que está trabalhando pra caramba, como se o mercado tivesse que ter dó de você, porque você não sabe fazer e ele precisa te ajudar. Eu gosto de lembrar que o mercado é comércio como qualquer lugar. Das duas, uma. Nesse mercado só tem dois lados, né, João? Dos que ganham dinheiro e dos que perdem. Muito bem, então tá. Aos felizardos inscritos na 17ª turma, hoje 19 horas, horário de Brasília, todo mundo atento, às 18h30, o Maú vai tocar o Boteco do Maú para a música ficar ali. Eu aprecio muito para a gente, enfim, liberar a conexão, ver se está tudo certinho, beleza. 19 horas, primeira aula das 3 da 17ª turma. E vamos em frente, Maurício Belinello. Vamos lá, João. Aguardo todos os inscritos. O e-mail com link para poder participar da aula já foi enviado. Dá uma olhadinha na caixa de spam. No Gmail, dá uma olhada na caixa de promoções. A gente se vê hoje, 7 horas da noite, horário de Brasília. Eu sempre abro a sala uns 20 minutinhos antes. Até já, João. Até às 19 horas, até às 18h30, que estaremos lá ouvindo as músicas do Boteco do Maú. Vamos em frente.